ao fundo um pouquinho, com Jesus. O Espírito. A palavra do Senhor fica em Ezequiel, capítulo 37. Aleluia, até o versículo 14, que diz assim o nome do título: A visão de um vale de ossos secos. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estava sequíssimos. Ele disse-lhe: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse-lhe: Senhor Jeová, o Senhor sabe. Então me disse-lhe: Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis, e farei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e farei em vós o espírito, e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntará, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: Profetiza o Espírito, e profetiza, ó Filho do homem. E disse-lhe ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viverá. E se pusera em pé um exército grande, e branco, e pleno. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que ele disse: Ossos secos, vossos ossos se secarão e perecerão. A nossa esperança. Nós estamos contando por quanto profetizei, e disse-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu entrarei a vossa sepultura, e vós farei sair da vossa sepultura o meu povo, e vós farei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e fiz assim sair das vossas sepulturas o meu povo, e farei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós farei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia! Deus está falando nessa noite, aleluia! Deus levou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, que ali estava sequíssimo, aleluia! E ali Deus perguntou, aleluia, para o teu servo Ezequiel, aleluia.
Então o Senhor falou para Ezequiel: profetiza sobre esse vale de osso seco. Profetiza que você vai ver o que eu vou fazer. E tamanho era a fé daquele homem para acreditar, aleluias, sobre a palavra do Eterno, sobre a palavra do Senhor. Porque se ele não tivesse ali o Espírito, aleluia, se ele não tivesse ali ligado na palavra, na voz de Deus, ele ia deixar aquela palavra se afastar. Mas quando ele era um homem temente ao Senhor, temente a Deus, e conhecia a voz do Eterno, aleluia, então Deus perguntou para ele, e ele falou: sobre a tua palavra vai acontecer. Então ali ele profetizou, aleluia, né, sobre aqueles ossos secos, né, se ajunta, né, começa a criar, começa a se formar. Então ali, quando ele profetizou sobre a palavra do Senhor, começou a se juntar osso por osso sobre aquele lugar, aleluia, e ali, sobre aquela palavra, começou a juntar ossos, aleluia, começou um reboliço, um grande reboliço a acontecer sobre aquele lugar, aleluia, e ali começou a juntar ossos, aleluia, de um lado para o outro, e ali foi levantando, aleluia, foi criando cada vida ali, aleluia, sobre o seu lugar, e ali foi levantado um grande exército, aleluia, e ali foi sendo formado carne, ali foi sendo formado, aleluia, pele, ali o Senhor foi transformando, ali o Senhor foi fazendo um grande reboliço sobre aquele lugar, e ali foi construindo o exército foi se levantando naquele lugar, aleluia, e ali foi o reboliço de Deus acontecendo, e ali foi ajuntando, aí foi se levantando um de cada vez, e ali, quando aconteceu de todos, aleluia, ali está de pé, de todos ali já está restaurado, reformado, osso por osso, pele por pele, aleluia, carne por carne, aleluia, e ali se formou um grande exército. Só que aquele exército não tinha espírito, aleluia, mas sobre a palavra, aleluia, do Senhor, aquele homem, aleluia, Deus deu a ordem para ele profetizar. Olha, Ezequiel, aleluia, profetiza o Espírito, aleluia, então sobre a palavra do Senhor. Ali Ezequiel falou, aleluia, eu profetizo o Espírito sobre essas vidas. E ali aconteceu um grande reboliço, um grande vento aos quatro cantos, aleluia, que foi assoprado o Espírito sobre a vida de cada um ali que se encontrava de pé naquele lugar. E foi levantado um grande exército, aleluia, sobre aquele lugar. E Deus deu vida àquele exército, aleluia. E a palavra diz, a Bíblia diz que ali era o povo de Israel que Deus estava levantando, ali é o povo de Israel que Deus estava restaurando e trazendo vida àquilo que se encontrava morto, aleluia. E ali Deus, através daquele grande exército, Deus, aleluia, restituiu, aleluia, o teu povo.